nome é Lenice e vamos falar do exame físico da cabeça e pescoço. Como esse é um material complementar, não contempla todos os aspectos da avaliação da cabeça e pescoço. O roteiro do material completo está na plataforma AVA e é por ele que vocês devem se guiar. Leiam o material indicado, complementem com as videoaulas e acompanhem a página do Instagram, porque estarei postando mais conteúdo digital. Verifiquem o roteiro de exame físico da disciplina e façam a sua própria autoavaliação. Eu sei executar esses procedimentos e técnicas? Se sim, ótimo, é só treinar. Se não, entre em contato e vamos esclarecer essas dúvidas. Esta videoaula vai abordar o exame da mobilidade visual, reflexo pupilar, campos visuais, palpação dos seios paranasais, palpação da tireoide, mobilidade do pescoço e palpação dos linfonodos cervicais. O exame físico de mobilidade ou motricidade visual pode ser realizado para uma avaliação ocular ou neurológica. As alterações podem se apresentar como movimentos involuntários e bilaterais, perda de movimento e podem indicar lesões oculares, hemorragia cerebral, epilepsia, entre outros. Na aula de exame físico neurológico, vocês terão conteúdo referente aos pares cranianos. Por meio desse exame, se o paciente apresenta alteração neurológica, pode-se verificar qual par craniano está envolvido. Então, o tipo de alteração apresentada na movimentação ocular pode indicar os pares cranianos afetados ou os músculos envolvidos. Para essa movimentação, o terceiro par, o oculomotor, o quarto, o troclear, e o sexto, o abducente, estão envolvidos. Nessa imagem, vocês podem consultar os músculos e pares cranianos envolvidos para cada movimento. Agora vamos para a avaliação. O que deve ser observado? O movimento realizado pelo paciente em todas as direções, para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Ainda podem ser avaliados os movimentos no sentido oblíquo, lateral para cima e para baixo nos dois sentidos, ou seja, para a direita e para a esquerda. Para a avaliação da mobilidade visual, o examinador se posiciona em frente ao paciente, pede para que ele acompanhe o dedo ou um objeto que ele esteja segurando, como uma caneta, por exemplo, somente com o movimento dos olhos. O paciente é orientado a não movimentar a cabeça nesse momento. Os dois olhos são avaliados ao mesmo tempo. O avaliador realiza com a mão movimentos que formam uma cruz e ainda pode fazer movimentos em forma de X, incluindo os movimentos oblíquos nessa avaliação. Avaliação das pupilas. A avaliação das pupilas é um aspecto relevante para a avaliação neurológica. A professora Bárbara vai trabalhar os aspectos que envolvem a avaliação com vocês na aula específica do exame físico neurológico. Normalmente, as pupilas apresentam o mesmo diâmetro e o seu tamanho pode variar de acordo com a exposição luminosa e o foco do olhar. Portanto, é realizada a inspeção e comparação do diâmetro entre as duas pupilas. Se as pupilas de ambos os olhos apresentarem o mesmo diâmetro, elas são nomeadas como isocóricas. Na situação contrária, quando as pupilas apresentam diâmetros diferentes, chama-se de anisocóricas. Lembrando que algumas pessoas podem apresentar anisocoria sem que exista problema algum. Nesse caso, ela pode se apresentar com um caráter fisiológico e não patológico. Por isso, é importante uma avaliação completa, pois se a anisocoria estiver relacionada a problemas neurológicos ou oculares, é preciso investigar outros sinais e sintomas associados. Para essa primeira avaliação, não é necessário o uso da lanterna. Quando então será utilizada a lanterna? Como eu havia falado antes, as pupilas reagem de acordo com a exposição à luz, se contraem no estímulo luminoso e se dilatam quando o ambiente fica mais escuro. Então, utilizamos a lanterna para avaliar se as pupilas estão reagentes ou não reagentes à luz. Quando as pupilas estão dilatadas e fixas, ou seja, não contraem mesmo com o uso da lanterna, dá-se o nome de midríase. Dizemos que as pupilas estão midriáticas. O contrário é quando as pupilas estão contraídas e fixas.
Assim, independente do estímulo luminoso, elas permanecem contraídas. Então, chamamos de miose. Como é feita essa avaliação? O examinador pega uma lanterna clínica e avança com a luz a partir da parte lateral do rosto e observa a contração pupilar à luz. Após a avaliação, o examinador pode registrar se as pupilas estão anisocóricas ou isocóricas e, com o uso da lanterna, se elas estão reagentes à luz ou não. Se elas não estiverem reagentes, pode ainda identificar se elas estão midriáticas ou mióticas. Para avaliar os campos visuais, o examinador será utilizado como referência. Como assim? Bom, o examinador realizará a avaliação e fará uma comparação com o que ele mesmo está vendo. A pessoa que está sendo examinada precisa visualizar o objeto ao mesmo tempo que o examinador. Primeiro, vamos observar o posicionamento para essa avaliação. A distância entre examinador e paciente deve ser de 60 centímetros. Além disso, é preciso que o examinador se posicione na mesma altura do paciente para que, além da distância, o ângulo de visão do objeto também seja o mesmo para ambos. Afinal, a visão dele servirá de referência para a avaliação. Assim que o examinador adotou o posicionamento correto, pode começar a avaliação. Para testar os campos visuais, o paciente é orientado a cobrir um dos olhos com um cartão opaco ou com a própria mão e olhar diretamente para o examinador. Orientar que neste momento o paciente não deve movimentar os olhos ou a cabeça. Caso o paciente utilize a própria mão para cobrir o olho, deixar a mão em formato de concha para evitar pressioná-la contra o olho e deixar a visão um pouco turva. Assim que o paciente cobrir o olho, o examinador também cobre o olho do mesmo lado a ser examinado e direciona o dedo, ou um objeto como uma caneta, avançando da periferia em direção ao centro. Realiza isso em todas as direções, formando o desenho de uma cruz, e repete do lado oposto. Os seios paranasais também são chamados de seios da face. São cavidades preenchidas de ar que ficam nos ossos do crânio e da face. Eles têm comunicação com a cavidade nasal através de orifícios que são chamados de ósseos. Normalmente, a palpação dos seios paranasais não causa dor, mas se houver processo inflamatório decorrente de alergias ou infecções, essa palpação será dolorosa. Na situação de sinusite, os seios paranasais ficam cheios de secreção, como é possível visualizar na segunda imagem. A palpação é realizada com os polegares. Palpa-se os seios da face frontais e maxilares. Após a palpação, é questionado ao paciente se ele sente dor e realizado o registro. O pescoço apresenta grande mobilidade e os movimentos avaliados são de flexão, extensão, rotação e lateralidade. Todos esses movimentos podem ser visualizados nessa imagem. Contudo, vamos ilustrar melhor com um vídeo. Para avaliar a mobilidade do pescoço, o examinador solicita que a pessoa encoste o queixo no tórax, realizando o movimento de flexão. Eleve a cabeça para trás, realizando o movimento de extensão. Mova a cabeça para a direita e para a esquerda, levando a orelha em direção ao ombro, mas sem elevar os ombros. Seria a lateralidade. Rodar a cabeça para a direita e para a esquerda. Esse é o movimento de rotação. Após a avaliação, o examinador registra se o paciente apresenta alguma limitação de movimento ou dor à movimentação. Para a avaliação dos linfonodos, utilizamos as técnicas de inspeção e palpação. Geralmente, os linfonodos não são visíveis e não estão palpáveis. Após a realização da inspeção, é realizada então a palpação. Nesse momento, vamos ver a palpação dos linfonodos cervicais. O examinador pode se posicionar em frente ao paciente ou pode se posicionar atrás. A palpação é feita utilizando as polpas digitais e face ventral dos dedos, médio, indicador e anular. Para facilitar a palpação, pode-se solicitar que o paciente faça uma leve flexão e lateralize um pouco a cabeça em direção ao lado que está sendo examinado.
Isso faz com que o músculo esternocleidomastoide fique relaxado. Após a avaliação, registrar se estão visíveis, palpáveis, se há dor à palpação, se há mobilidade ou se há uma massa palpável fixa, se há aumento de volume ou sinais como eritema ou rubor associados. A tireoide é uma glândula que fica sobre a traqueia. Ela possui 2 lóbulos que se curvam posteriormente entre a traqueia e o músculo esternocleidomastoide. Geralmente, ela não é visível ou palpável, mas existem situações em que ela pode estar aumentada, dolorida a palpação, com presença de nódulos ou massa palpável. O bócio é a condição em que a glândula fica aumentada, e isso pode ser verificado na inspeção e na palpação. Esse aumento de volume pode ser de toda a glândula, pode ser uninodular ou multinodular. O bócio pode vir acompanhado de outros sinais ou sintomas, como dificuldade para deglutir ou para respirar, tosse, desconforto na região do pescoço, entre outros. Para fazer a inspeção, o examinador solicita que o paciente realize uma leve extensão com a cabeça para facilitar a visualização. Para palpar a tireoide, o examinador se posiciona atrás do paciente, que deverá estar sentado. As 2 mãos do examinador envolvem o pescoço com os dedos posicionados na parte inferior da traqueia, logo abaixo da cartilagem cricoide. Essa cartilagem fica abaixo da cartilagem tireoide, que é a mais proeminente nos homens, chamada popularmente de pomo de Adão. A palpação então é realizada com as polpas digitais e parte ventral dos dedos. Solicita-se que a pessoa faça um movimento de deglutição. Pode-se ainda oferecer água para que a pessoa faça a deglutição e verifica-se uma elevação da glândula quando o paciente engole a água. Ainda pode-se deslocar a tireoide para a esquerda e para a direita, palpando os 2 lóbulos. Registre-se se a tireoide está palpável, se tem aumento de volume, nódulo, se o paciente refere dor à palpação. Essas foram as referências utilizadas para a construção desse material. E esses são os links dos vídeos utilizados para as demonstrações apresentadas. Todos eles estão disponíveis no YouTube. Bons estudos, fiquem bem e abraços!